Hoje vamos conversar um pouco sobre cuidados de fim de vida e cuidados paliativos em UTI. Esse é o roteiro da aula. E a gente tem que começar falando sobre a estrutura do cuidado intensivo. Então, os objetivos da terapia intensiva são tradicionalmente baseados em reduzir mortalidade e morbidade. A gente sempre visa devolver esse paciente à sua vida e geralmente com funcionalidade. Só que quando a gente tem uma disfunção orgânica crítica que não responde ao tratamento e os objetivos terapêuticos eles não podem ser mais alcançados, ou quando o suporte de vida se torna desproporcional ao prognóstico, então a gente sabe que esse paciente não vai ter uma qualidade de vida e muitas vezes a gente não vai acrescentar nem tempo de vida para ele, a equipe deve ofertar possibilidades para uma morte com dignidade. Nesse âmbito, os cuidados paliativos são as ações realizadas por uma equipe multiprofissional voltadas a pacientes que estão fora de possibilidades terapêuticas curativas, ou seja, são os cuidados centrados no paciente e na família que otimizam qualidade de vida, antecipando, prevendo e tratando do sofrimento, quando as terapias curativas não são mais possíveis. E os cuidados paliativos abrangem os seguintes aspectos: controle de sintomas e cuidados de fim de vida, comunicação com familiares e o estabelecimento de metas de atendimento para garantir dignidade e poder de decisão ao paciente e à sua família. A gente tem alguns princípios dos cuidados paliativos que pertencem, né, a todos esses conceitos que a gente já falou. Então, a gente tem que promover o alívio da dor e de sintomas desagradáveis, afirmar a vida e considerar a morte como um processo normal, não acelerar nem adiar a morte, integrar aspectos psicológicos e espirituais, oferecer um sistema de suporte que possibilite ao paciente viver tão ativamente quanto possível, oferecer um sistema de suporte para a família durante a doença e durante o luto, melhorar a qualidade de vida e influenciar positivamente o curso da doença. E além disso, mas acima de tudo, na verdade, a gente tem que pensar em iniciar os cuidados paliativos o mais precocemente junto com outras medidas terapêuticas, antes mesmo do diagnóstico de irreversibilidade. Tendo isso em mente, a gente tem que pensar que a assistência à saúde ela perpassa por enfrentamento de um paradigma de cura, né? Então, a gente sempre inicia o nosso tratamento pensando na cura. Mas a terapia intensiva atual ela tem que ser equilibrada entre medidas paliativas e curativas nas condições clínicas. A finalidade primária da UTI não é apenas promover o tratamento agressivo, mas incluir e ajudar pacientes e familiares a tomar decisões sábias no que se refere ao final da vida, como viver a vida e como finalizá-la. E a gente tem alguns conceitos fundamentais que são importantes a gente pontuar antes de seguir nessa discussão. Terminalidade é o paciente que tem uma condição irreversível e não passível de cura, resultando inevitavelmente em óbito. Essa fase não possui um tempo definido. O que a gente tem de palavra para descrever a terminalidade é irreversível. Final da vida é o período que se inicia de forma irreversível o processo de óbito do paciente, com o prognóstico frequentemente estimado em dias, semanas ou algumas literaturas colocam com meses. É a intensificação de diversos sintomas, e é aqui que a gente começa a se fazer mais necessário. E a fase ativa de morte geralmente é definida como as últimas 48 horas do paciente. Nessa fase, nenhum tratamento instituído vai mudar o desfecho, e a gente vê uma acentuada piora dos sintomas, e aqui é que a gente é mais fundamental ainda. E a gente tem alguns sinais e sintomas do processo ativo de morte que a gente tem que ficar atento para fazer esse diagnóstico e instituir terapêutica, né, no sentido de aliviar sofrimento. Então, esse paciente frequentemente tem diminuição das atividades sociais, com uma fraqueza e fadigas intensas, tem diminuição da ingesta oral e da ingesta de medicamentos, o paciente ele tem menos fome, a gente entra numa anorexia, entre aspas, fisiológica. Tem imobilidade e maior dependência, é frequente alterações no nível de consciência, com sonolência e delírio. Tem exacerbação dos sintomas físicos próprios da patologia, então pode ter dor, dispneia, agitação psicomotora. Alteração de eliminações fisiológicas, o paciente evolui com oligúria ou retenção urinária, constipação ou incontinência. E algo que é bem importante para nós, que é a alteração no padrão respiratório. Então, esse paciente pode desenvolver respiração de Cheyne-Stokes, taquipneia, respiração agônica ou até a sororoca, que é o ronco da morte. Acontece colapso periférico, então o paciente ele fica com a pele fria, pegajosa, cianose, com perfusão periférica inadequada. E o nosso papel, diante de tudo isso, é oferecer dignidade da morte.
em todos os momentos dos cuidados paliativos, a gente tem que pensar em minimizar o sofrimento, assegurar a dignidade e apoiar com compaixão o processo de morrer. E a morte digna é aquela morte que acontece com conforto respiratório, sem dor, na presença de familiares, com desejos realizados dentro do possível, com suporte emocional e espiritual e, de preferência, não tendo prolongamento, não tendo sofrimento hospitalar. Essa morte é a morte que a gente chama de ortotanásia. Então, uma morte natural, sem interferência, permitindo o paciente dignidade, sem sofrimento e com evolução e percurso da doença quando isso é irreversível. Mas a gente tem outros desdobramentos que a gente tem que evitar. A distanásia é a prática de atos pelos quais se prolonga, por meios artificiais e desproporcionais, a vida de um enfermo incurável. E a mistanásia é a morte miserável, infeliz, precoce e evitável, consequência da violação ao direito à saúde. Então, a distanásia é aquele paciente que muitas vezes, por obstinação terapêutica, a gente institui cuidados desproporcionais e ele tem um prolongamento do sofrimento. E a mistanásia é aquele paciente que, por qualquer motivo, ele não teve oportunidade de receber um tratamento médico, então ele não tem uma morte digna, ele tem uma morte em sofrimento. E a gente tem algumas resoluções que apoiam as nossas condutas, né? Não só de apoiar, mas também regularizam. Então, tem duas resoluções importantes do CFM. A primeira é de 2009, que fala que nos casos de doença incurável e terminal, o médico tem que oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis, no sentido de prestar assistência em reduzir sofrimento, sem empreender ações diagnósticas ou terapêuticas inúteis ou obstinadas, levando em consideração a vontade do paciente e do seu representante legal. Ninguém é obrigado a passar por procedimentos terapêuticos ou diagnósticos fora de sua vontade. E a outra, que é complementar, então é permitido ao médico limitar ou suspender procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida na fase terminal. Para a gente implementar esses cuidados paliativos, então, é importante ter uma assistência individualizada. Eles devem ser oferecidos a todo paciente admitido em UTI, então todo grau de internação, mesmo quando você pensa numa recuperação breve, ele tem sofrimento e a gente tem que pensar em aliviar o sofrimento. E a forma com que a gente oferece os cuidados paliativos vai depender do quadro do paciente. Então, a gente pode dividir a fase de atendimento como morte pouco provável, onde a gente entende que o empenho tem que ser na cura e no restabelecimento da autonomia desse paciente para ele poder ser deshospitalizado. E os cuidados paliativos, eles entram como o nosso cuidado com dor, cuidado com desconforto, mas que a prioridade aqui é a cura. Quando a morte é prevista para dias ou semanas, é que a equipe percebe uma falta de resposta ou uma resposta insuficiente aos recursos. Quando a gente tem um consenso entre equipe, familiares e paciente, a prioridade passa a ser a melhor qualidade de vida possível. Os cuidados que modificam o curso da doença, então a administração de um antibiótico ou a manutenção da terapêutica já estabelecida, pode ser mantido quando a gente tem um julgamento da equipe de que isso é proporcional. Quando a morte é prevista para horas ou dias, o consenso é que a gente tem que iniciar os cuidados paliativos exclusivos, no sentido de sempre minimizar o sofrimento, e quando acontece o óbito, a gente tem o dever de dar suporte aos familiares. Independente da fase da doença, a gente tem que verificar a existência de diretivas antecipadas de vontade, então, para os pacientes que fizeram isso expressamente antes de serem internados, e seguir essas diretivas. A avaliação interdisciplinar do diagnóstico, do prognóstico do tratamento, com equipe médica, de enfermagem, fisioterapeutas, assistente social e psicólogos. O entendimento dos familiares em relação ao quadro e a identificação de potenciais conflitos. Mas como que a gente tem que decidir o que fazer? Qual que é a prioridade do cuidado? A principal questão que a gente enfrenta não é se a gente vai instituir ou não os cuidados paliativos. A gente sabe que minimizar o sofrimento tem que acontecer para todo paciente. Mas qual que é o foco? É a cura e o restabelecimento funcional ou é o conforto e qualidade de vida? A gente tem uma avaliação de todo o paciente nesse momento, né, tanto da história clínica quanto da funcionalidade, e o que eu vou tentar fazer é ressaltar os pontos mais importantes para a gente pensar. Existem escalas prognósticas que ajudam também a gente a compreender o quadro e auxiliam a mensurar a progressão e disfunção do paciente, mas não é só em escalas prognósticas que a gente vai se basear, então a gente tem que levar muita coisa em consideração.
Os critérios para a gente decidir sobre essas prioridades são a história natural da doença ou do grupo de doenças. Então, se é uma doença que a gente já sabe que vai evoluir com terminalidade, que não tem cura, isso é diferente de um paciente que tem um quadro agudo por uma sepse, por exemplo, que totalmente é reversível. Capacidade funcional, fragilidade e situação nutricional são muito importantes. Internações prévias em UTI, a gente sabe que reduzem o prognóstico. Progressão da doença apesar do tratamento instituído. Então, a princípio, era um paciente oncológico que tinha uma proposta curativa, mas que não está respondendo às linhas de tratamento, é algo a se pensar. Fatores de mau prognóstico, como choque refratário e piora clínica, apesar da otimização terapêutica. Existência de doença extensa ou 2 ou mais falências orgânicas irreversíveis e o grau de funcionalidade prévia que a gente usa as escalas, né? Sendo que a escala mais importante nesse contexto é a PPS. PPS é a Palliative Performance Scale. Ela é adaptada do Karnofsky, que a gente conhece, e é uma ferramenta utilizada para determinar a funcionalidade do paciente. Auxilia na previsão prognóstica e decisão terapêutica. A gente vai ver aqui que a pontuação chega de 0 a 100 e conforme ele vai perdendo funcionalidade, vai caindo de 10 em 10. Um paciente que tem uma performance de 100%, aquele paciente que deambula, que trabalha e faz atividades do dia sem ter prejuízo pela doença, tem autocuidado, ele tem ingesta de alimentos, ingesta hídrica normal e tem um nível de consciência completa. Conforme a gente vai se tornando mais dependente, então primeiro nas atividades, depois na deambulação, depois até na parte do nível de consciência, a gente vai perdendo funcionalidade, né? E, além disso, alguns outros fatores que apoiam a prioridade que a gente escolhe, a eficácia do tratamento proposto. Então, para pacientes que a gente está com uma proposta, por exemplo, de uma quimio paliativa, a gente já sabe que o prognóstico não é tão benéfico. O benefício, então, mesmo que o paciente ele tinha alguns meses de vida ou alguns anos de vida possíveis pela frente, mas qual que é o sofrimento que ele tem que passar em relação a tudo isso, considerando o que é benefício para ele. E a onerosidade da intervenção, tanto de custos físicos, emocionais e até mesmo econômicos para a família e para o próprio paciente. E alguns aspectos práticos para a gente conseguir implementar os cuidados paliativos com maior eficiência. Em primeiro lugar, a comunicação importa bastante, né? A gente tem a obrigação de comunicar de forma clara com a família e entender também o que eles comunicam a nós. Então, a comunicação evita, efetiva e facilita o andamento dos cuidados. É importante padronizar a comunicação para o paciente, geralmente com horários fixos, a mesma pessoa que passa essas informações. E os encontros familiares devem acontecer com base na confiança e na compreensão clara, que deixar de fornecer novas medidas ou retirar o suporte de vida não significa suspender ou retirar cuidados. Então, o paciente, os familiares, eles têm muitas vezes dificuldade de entender isso. Principalmente depois que a decisão é tomada, eles acreditam que eles estão abreviando o processo, e isso não é o nosso objetivo. A gente tem que sempre assegurar para eles que os cuidados paliativos não é sobre abreviar, é sobre dar conforto. Elementos chaves para uma boa comunicação é identificar as pessoas da equipe médica e da família, principalmente definir quem que é o responsável familiar, né? Aquela pessoa que geralmente está no centro das decisões, estabelecer um horário regular para os encontros, definir os principais problemas inicialmente e à medida que ocorre a evolução clínica. Eles têm que entender muito bem o que está acontecendo com o familiar. Identificar e respeitar as preferências do paciente e ou da família. Após a avaliação e estabilização inicial, a primeira reunião é essencial para identificar os seguintes aspectos: identificar o responsável pelas decisões, relatar a avaliação inicial e o diagnóstico e avaliar a existência de diretivas antecipadas de vontade, além de planejar as reuniões subsequentes. A primeira reunião é idealmente a mais longa e estabelece as expectativas para as reuniões futuras. Geralmente, quando uma primeira reunião ela é muito bem conduzida, as próximas ficam muito mais fáceis, porque o paciente está integrado e ele está engajado no tratamento, assim como a família. É importante que se determine um visitante responsável pelo paciente, então, no mundo ideal, né, entraria pelo menos sempre a mesma pessoa para receber as mesmas informações. A gente tem um roteiro sugerido, né, para poder fazer uma boa comunicação na UTI. Então, em primeiro lugar, o preparo.
você ir preparado no sentido de conhecer todo o caso do paciente. Isso faz muita diferença para a família, né? Quando o médico demonstra propriedade no que ele está falando sobre aquele paciente, inclusive conhecimento sobre internações prévias, já ter um roteiro de diálogo planejado e reservar principalmente um lugar mais privado para essa primeira comunicação. Durante a execução, né? Vou ressaltar alguns pontos. Então, evitar termos técnicos, tentar usar palavras que são de fácil acessibilidade, mostrar empatia, usar a linguagem verbal e não verbal, não usar frases desestimulantes e sempre manter o contato visual com os familiares. E o desfecho seria quando a gente apresenta o que a gente está fazendo e o que a gente espera de resposta. Além disso, sempre tentar fazer a comunicação perguntando para eles o que eles estão entendendo, se existe alguma dúvida, e sintetizar o que foi conversado. Além da comunicação, a abordagem da espiritualidade é muito importante, então vários estudos mostram que para o paciente faz diferença quando a sua espiritualidade é abordada dentro da UTI. Influencia positivamente o paciente e a família na vivência do processo e auxilia a enfrentar o processo de finitude. A religião influencia a capacidade de o paciente enfrentar a doença, então isso muitas vezes minimiza o sofrimento, tanto psíquico quanto físico. Um dos instrumentos mais utilizados na prática para abordagem de espiritualidade é o questionário FICA. Então, em primeiro lugar, a gente usa perguntas para abordar a fé ou crença, né? Você tem crenças espirituais ou religiosas que o ajudam a lidar com problemas. Em seguida, tentar estratificar a importância disso na vida dele. Então, a fé ou crença influenciam o modo com que você lida com estresse ou problemas de saúde. O C é de comunidade, então como que a comunidade que dá suporte para ele dessa parte espiritual é importante para ele, se existe algum grupo de pessoas que poderiam fazer a diferença nesse processo, que poderiam estar presentes. E o A é de ação, então baseado nas últimas perguntas, o que você consegue fazer para ajudar esse paciente a estar mais próximo da sua espiritualidade. Um ponto mais prático para a gente destacar também é em relação à dieta, que muitas vezes gera dúvida. Quando a gente tem um paciente em fase ativa de morte, que a gente está com os cuidados paliativos já instituídos e muitas vezes eles são exclusivos, muito debate se tem sobre a manutenção ou não da dieta. Então, do ponto de vista fisiológico, a gente tem uma redução do metabolismo e uma anorexia, e a administração de alimentos, além de não mudar o desfecho, ela pode ser desconfortável. Então, a presença da sonda, a administração de dieta para um trato gastrointestinal que não está tendo uma utilidade, pode gerar náuseas, vômitos, desconforto. Então, a gente opta por, via de regra, retirar a dieta. Mas se houver discordância em relação à retirada com a família ou com o paciente, a gente pode reduzir o volume para o mínimo possível, no máximo 20 ml horas. E evitar a hidratação artificial, porque geralmente ela acarreta, né, sinais e sintomas de congestão nesses pacientes. Além disso, a gente precisa fazer os controles dos sintomas, como eu já falei várias vezes, com manejo de dor, dispneia e hipoxemia, sedação, muitas vezes, e manejo dos sintomas do processo ativo de morte. Mas cada um desses tópicos são aulas à parte, né? E que a grande maioria a gente até já teve algumas discussões sobre. Para a administração de medicamentos nos pacientes capazes de deglutir, a via preferencial é a oral. E naqueles que a gente não tem via oral disponível, a preferencial seria subcutânea, conhecida como hipodermóclise, porque ela tem menor invasividade, né, e é mais tolerável para o paciente. Só que quando isso não é possível, a gente opta em terceiro lugar pela endovenosa. E para a gente avaliar a efetividade das medidas que a gente está fazendo para minimizar sofrimento, a gente recomenda o uso da escala de Edmonton, ou ESAS, para graduar os sintomas. Esse aqui é a escala que eu vou deixar disponível para vocês. Então, você apresentaria ela para o paciente e auxiliaria ele a graduar o nível de sintomas, né? E após isso, com a graduação desses sintomas, a gente estabelece tratamento adequado. E algo que é muito discutido seria a possibilidade da extubação paliativa. A retirada desse suporte
pode acontecer quando o objetivo do tratamento é exclusivamente o conforto, o bem-estar e as medidas adotadas podem ser entendidas como fúteis. Então, a gente tem que limitar ou retirar o suporte avançado de vida, se distingue da eutanásia, porque busca oferecer um processo mais natural do óbito, não acelerar o óbito. A retirada desse suporte tem que ser feita com o envolvimento da equipe multidisciplinar, então todos devem estar presentes ali, e que seja um processo supervisionado e que a gente não tenha, mesmo após a extubação, desconforto, dor, agitação e dispneia do paciente. Além disso, a gente tem que manter uma comunicação clara com a família, para eles entenderem que, mesmo após a extubação, o paciente ele pode manter a respiração por vários dias, isso não vai acelerar o processo, bem como ele pode ter uma partida mais rápida. Como um roteiro, a gente tem, em primeiro lugar, um preparo da equipe dos profissionais, então revisar detalhadamente os procedimentos a serem realizados com a equipe ao redor do paciente, realizar todas as ações em benefício da dignidade. Preparo do paciente e da família. Então, permitir que os familiares estejam próximos, descontinuar monitoramentos, porque de nada vale fazer a extubação e deixar a família apreensiva com um oxímetro que mostra uma dessaturação ou com uma aferição da pressão que mostra a progressão de hipotensão. Assegurar que o paciente ele está calmo e sem dor antes de proceder com a extubação e estar pronto, de preferência com as medicações já aspiradas, para instituir medicação se ele vinha apresentar desconforto após a extubação. É importante remover a alimentação enteral 12 horas antes, retirar os bloqueadores neuromusculares 2 horas antes, toda a equipe próxima do paciente, ter acesso de medicação, então para a gente poder controlar os sintomas, manter um equipamento de sucção para secreção oral, pode ser bem importante, e às vezes instituir medicações para isso antes mesmo do processo. Elevar a cabeceira, reduzir a FiO2 para do ar ambiente e reduzir os parâmetros ventilatórios, assim, eles falam que seriam redução pela metade dos parâmetros, para ver se o paciente permanece confortável. A partir daí, se o paciente permanecer confortável, você vai reduzindo o suporte gradativamente até suportes mínimos para você ter um controle dos sintomas. Depois, com isso, você procede à extubação. É importante usar uma máscara de oxigênio com umidificação e observar os sinais e sintomas durante todo o processo. Aqui estão algumas opções farmacológicas para a gente controlar os sintomas. Então, morfina, midazolam e propofol, nas doses e com suas particularidades. O importante da extubação paliativa seria a equipe de saúde deve utilizar um julgamento clínico e não tentar realizar o procedimento caso não esteja preparado. Então, tem que ter um roteiro muito bem estabelecido com todos os membros da equipe cientes e com a família ciente também. As faixas posológicas dos fármacos precisam ser ajustadas, considerando o peso, hidratação, função renal e hepática. Deve haver cautela se o paciente estiver em uso de qualquer medicação concomitante aos analgésicos em razão do risco de interação medicamentosa, tanto para mais quanto para menos, e todas as variáveis devem ser ponderadas. E é isso.